Mais um P-Day no Diário da Mãe do Missionário. Essa semana realmente eu tive P-Day. Eu tive P-Day realmente. Desde que se iniciou essa pandemia, eu não tava tendo o dia certo pra falar com meu filho. Tinha dia que no dia do P-Day ele não aparecia, não dava sinal de vida. E aí um outro dia ele falava comigo, devido aos afazeres, as coisas que ele tinha pra fazer. E como a missão agora liberou os missionários falar 2 vezes por semana com a família, ou segunda ou quinta, no caso da missão dele, quando ele não falava comigo na segunda, ele falava na quinta. Aí às vezes ele falava na segunda e não falava na quinta. Às vezes ele falava na segunda e na quinta. E o presidente Chamberlain, ele meio que liberou ele para falar com a Giovana qualquer dia, devido a tudo que já aconteceu com ela. Quem está aqui desde o primeiro Diário da Mãe Missionária sabe o que eu tô falando. Eu acho que eu já deixei isso claro em alguns outros vídeos, mas para quem tá chegando agora, em resumo, eu vou tentar resumir para não ficar muito longo. A Giovana, ela é especial e ela cresceu com o irmão ao lado. O irmão era o melhor amigo, ele me ajudava a cuidar dela. E quando ela ia pra fisioterapia, enfim, pro tratamento, ele sempre estava junto. E até o momento que ele entrou no CTM, eles sempre fizeram muitas coisas juntos, eles dormiam no mesmo quarto. E quando ele foi pra missão, ela teve crise de ansiedade, ela teve depressão. Ela ficou 3 meses sem entrar no quarto dele, sem conseguir entrar no quarto. A gente não podia falar o nome dele, ela tinha crises de ansiedades graves, ela tinha crises de choro, ela não dormia à noite, ela passava noites em claros. Ela teve que começar a tomar remédio controlado, tarja preta, para dormir, porque ela não dormia. Então foi bem sofrido o primeiro ano dele na missão. E devido a tudo isso que ela passou, o presidente Chamberlain, muito sábio, entendeu que não se tratava só de uma simples saudade, não era uma questão de frescura. Ele entendeu que aquilo estava afetando a saúde dela. E aí, para não prejudicar a saúde dela, física e emocional, ele autoriza meu filho a responder ela sempre que ela procurar ele. Ele, normalmente é difícil ele chamar ela, normalmente ela chama e ele responde. Então, quando o presidente foi entregar o smartphone, ele falou isso pra ele, que ele poderia responder a irmã a hora que ela chamasse. E aí, muitas vezes a gente não tinha P-Day, dele sentar no dia do P-Day e falar comigo, mas às vezes ele tava falando com ela e eu ouvi o que eles estavam conversando, e aí eu entrava no meio da conversa e perguntava uma coisa ou outra. Mas ela sempre pergunta, como você tá? Como foi seu dia? O que você tem feito? E muitas vezes eu não sentia falta dele me chamar porque eu já escutava o que ele estava falando com ela. E aí eu sabia que ele estava bem, eu sabia o que ele estava fazendo, então pra mim eu já me via por satisfeita. E essa segunda-feira foi um P-Day exclusivo meu, ou seja, ele realmente me chamou pra gente conversar, como a gente fazia antigamente na época das Lan House. E aí a gente conversou muito sobre tudo que tá acontecendo, sobre a loucura que está sendo agora que ele é assistente. Ele comentou comigo que tá trabalhando igual um louco e eu acho o máximo isso. Eu acho o máximo porque o meu filho, ele não funciona se, tipo assim, ele não tiver muita coisa pra fazer, sabe? Se você deixar ele numa situação assim meio que ociosa, ele tende a procrastinar. Agora, se ele tem muita coisa pra fazer, obrigações e tal, ele funciona mais pela pressão, sabe? Ele gosta assim de pegar, fazer acontecer. Esse negócio de ficar parado, inventando, tentando ter criatividade pra passar o tempo, não é com ele não. E ele comentou de várias coisas que aconteceram, como por exemplo, teve transferência e aí ele precisou comandar essa transferência. O presidente passou a transferência para ele e ele, o companheiro dele, teve que botar para quebrar. Então eles tiveram que chamar Uber para todo mundo, porque nessa situação de pandemia os missionários estão se deslocando com Uber. Eles tiveram que ir pro escritório para poder chamar Uber para todo mundo. Eu achei interessante ele me contando a respeito dessa logística. Ele, mãe, eu tinha que ser muito rápido, eu tinha que cronometrar certinho para nenhum missionário ficar sozinho. Então eu tinha que calcular o tempo que o missionário se deslocava para um lugar para o outro, o tempo que ele ia chegar lá para mim poder chamar o Uber para o outro, que não sei o que. E aí ele falou que era uma loucura, que às vezes ele chamava o Uber para uma determinada dupla e a dupla ligava reclamando que o carro era pequeno, que não cabia todas as malas. Afinal, se desloca 2 missionários, são malas de 2 missionários e tem que ser realmente um carro grande para caber todas as malas.
E foi aquela correria e ele falou que foi louco e que foi o dia inteiro, mas eu achei bacana, assim, até engraçado. Aí teve uma hora que ele falou assim, eu achei que o presidente fosse sentar, ensinar como que faz. E ele só passou, falou, Helder, você tem que fazer isso. E eu tive que me virar e aprender na marra. E ele falava, assim, com entusiasmo e ao mesmo tempo, tipo, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí eu fiquei assim, me deu assim uns 5 minutos, aí eu até mandei mensagem pra ele e falei assim, tá crescendo na marra, né? Aí ele, bem isso mesmo, tô crescendo. Então ele tá adquirindo responsabilidades e eu falei pra ele que isso é ótimo pra ele aproveitar cada minuto de perrengue, tudo isso, porque isso vai servir pra ele no futuro, pra ele trabalhar numa empresa, de repente ele trabalhar no escritório, ou até mesmo quando ele for líder na igreja. Porque quando ele for um bispo, quando ele for um secretário, quando ele for um presidente de saca, ele vai lidar com isso, sabe? De lidar com pessoas, lidar organizando atividades, organizando as coisas. Se um dia ele for um presidente de missão também, isso vai ser muito importante para ele, vai ajudar ele a progredir em vários setores da vida dele. Esse negócio, assim, essa logística toda vai preparar ele para várias coisas. Ele comentou comigo, eu vou até aqui olhar, porque eu esqueci, eu já perguntei ele várias vezes. Eu acho que se eu perguntar mais uma vez, ele vai me xingar. A ala que ele tá, porque como ele não tá indo na capela nos domingos, então eu meio que nem pergunto muito que lugar que ele tá, sabe? Mas eu perguntei, ele está na ala Aerolândia. Fiquei bem feliz que ele falou que as irmãs dessa ala, elas levam almoço para eles. Então, mesmo que eles estão isolados em casa, mesmo que a missão disponibilize dinheiro para eles comprar alimento e preparar em casa, as irmãs estão levando almoço para eles e eu fiquei muito feliz com isso. Eu fiquei feliz, inclusive isso também foi até um alerta para mim. Eu quero fazer lanchinhos, algumas coisas para levar para as missionárias aqui da minha aula, porque eu comecei, sabe, não tinha caído minha ficha nesse sentido. Talvez porque eu adoeci durante essa pandemia, eu realmente tive períodos que eu fiquei muito ruim, então eu não estava muito pensando nesse sentido. Eu fiquei bem feliz e grata por essas irmãs que estão levando esse alimento pro meu filho. Porque você vê que elas, diante dessa pandemia, estão tendo essa preocupação, sabe, de alimentar os missionários. E eu fico muito emocionada, assim, porque eu fico pensando, meu filho, ele sabe cozinhar, Helder Coelho, que é o companheiro dele, eu acredito que também saiba, mas essa época as pessoas estão ficando muito isoladas e às vezes muito sozinhas. E realmente receber o alimento é uma forma de eles verem que eles estão sendo lembrados, sabe? Que as pessoas se preocupam com eles, que eles não estão lá isolados, sozinhos, porque eles estão longe de casa e nós, mães de missionários, ficamos muito preocupadas com nossos filhos. Eu fico muito preocupada cada vez que meu filho me conta que foi no escritório, porque eu fico com medo de no trajeto de casa pro escritório ele possa pegar esse vírus. Se o membro leva uma comida pro meu filho, evita dele sair no mercado para comprar, então evita dele correr risco. E eu sou muito grata e eu queria agradecer os membros da ala Aerolândia por esse carinho. E é isso, gente, fazia muito tempo que eu não chorava aqui no Diário da Mãe do Missionário, borrando minha maquiagem toda, mas nesse momento que a gente tá vivendo, eu falo que um prato de comida pro missionário é até uma prova de amor. Além dessa correria que ele me contou das transferências, não tem muitas novidades. Além disso, fora a novidade que ele está trabalhando muito, ele tem mandado umas fotos pra Giovana, pra mim, fotos aleatórias, e eu vou ver se eu pego com ela as fotos que ela tem, as fotos que eu tenho, e vou deixar no final do vídeo pra vocês matarem saudade da época que eu sempre colocava foto no final. E mais uma vez, como eu disse, eu quero agradecer os membros da Aerolândia por esse carinho com os missionários. E é isso, esse foi o Diário da Mãe do Missionário de hoje, PIDE 71. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!
Turn it up,